Enquanto estava na terra, o Senhor Jesus falou dos dias finais e do que iria acontecer pouco antes do seu retorno, respondendo à pergunta que lhe fizeram os discípulos: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Mateus 24, verso 3. O Senhor Jesus mencionou uma série de sinais que teriam lugar no mundo pouco antes do seu retorno. Nesse vídeo, iremos mencionar 5 desses sinais e como eles estão a se cumprir no mundo atualmente. O primeiro desses sinais que queremos destacar serão as guerras. Disse Jesus: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Mateus 24, verso 6. No século XX, tivemos 2 grandes guerras mundiais, por isso ele é conhecido como o século da violência. Foram 120 milhões de combatentes, 2 trilhões de dólares gastos e 80 milhões de mortos entre civis e militares. O segundo sinal seria a fome. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mateus 24, verso 7. Temos 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. A cada 3 segundos e meio, uma pessoa morre de fome no mundo. São 10 milhões de mortes por fome no mundo por ano. O terceiro sinal seria os terremotos. O Salvador disse que haveria terremotos em vários lugares. Mateus 24, verso 7. A progressão dos grandes terremotos tem sido um fato notável. No século XVI, tivemos 4 grandes terremotos. No século XVII, 10. No século XVIII, 16. No século XIX, 41 e 350 mil mortes. No século XX, 96 terremotos, com cerca de 2 milhões e 150 mil mortes. O quarto sinal seria o surgimento de falsos cristos e falsos profetas, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24, verso 24. Há pelo menos 13 pessoas hoje no mundo que afirmam ser Jesus Cristo. Todos possuem mais ou menos alguns seguidores. São mais de 36 mil religiões cristãs. Devemos lembrar que o surgimento do falso é uma evidência de que existe o verdadeiro. Não existe o falso se não existir o verdadeiro. Portanto, em meio à imensidão de falsos cristos e falsos profetas, existe o verdadeiro Cristo e verdadeiros profetas que anunciam a verdade a respeito do verdadeiro Cristo. O último sinal seria a pregação do Evangelho por todo o mundo. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, verso 14. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Já foi traduzida para cerca de 2.403 línguas diferentes. Em meio ao aumento dos falsos profetas, o Salvador prometeu que o Evangelho verdadeiro, o Evangelho do Reino, seria pregado a todo o mundo. Por milhares de vozes, em toda a extensão da terra, será dada a advertência final que preparará o mundo para o fim. Os sinais do fim, ao se cumprir entre nós, indicam que estamos no limiar da eternidade. Já é possível ver, como alguém disse, os passos de um Deus que se aproxima. O Salvador disse: quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Mateus 24, verso 33.